nós possamos absorver a mensagem de Jesus, a mensagem espírita, e levá-la conosco ao longo dessa semana. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Pai, e que assim seja. Graças a Deus. Bom, o capítulo que a gente vai estar estudando essa noite é o capítulo 7, que conta a história do Otávio. Não sei se vocês estavam lembrados, no capítulo anterior a gente viu aí duas senhoras pedindo ajuda para Aniceto em relação a essa pessoa que a gente não sabia de jeito quem era, mas pedindo para que ele reencarnasse, né? Daí o Aniceto se afasta e o Vicente sugere que eles continuem conversando, lembrando daquele comentário que ele fez, que toda conversação sadia, que enriquece os conhecimentos espíritas, é serviço no bem, né? Então, isso faz a gente pensar na qualidade das conversas que a gente está tendo com as pessoas com quem a gente convive, o conteúdo, não só do que a gente fala, mas também do que a gente ouve, né? Do que a gente está sentindo, dos programas que a gente está vendo na televisão, das músicas que a gente está escutando. Porque isso tudo tanto pode ser uma prece, como pode ser uma coisa que esteja envenenando, né, o nosso ser. Então aparecem essas duas senhoras, Isaura e Isabel, e aí introduzem, aí apresentam o Otávio na conversa, e aí ele conta um pouco da história dele, dizendo que ele já tinha se preparado muitos anos no nosso lar, que ele tinha tido uma encarnação, que ele tinha feito muitas coisas erradas, e quando ele chegou lá, ele conheceu muita gente boa, que ajudou, e que ele estudou muito, e que vários benfeitores espirituais se comprometeram em ajudá-lo na encarnação seguinte. E aí ele nasce nessa família espírita, e aí outra coisa para a gente pensar, né? De quando a gente nasce no berço espírito, cercado de gente que tem esse conhecimento, como é que a gente está aproveitando essa oportunidade? É que ele fala dessa bênção nesse capítulo, que é a gente poder estar cercado de gente que tem esse conhecimento, e que quantas vezes a gente acaba levando isso com pouco caso, com desatenção, não aproveita a oportunidade para o estudo, para o aprendizado, né? E aí vem aquela história que a pessoa que tem a oportunidade do conhecimento e não aproveita o conhecimento, ela vai ser responsável por isso, né? A semeadura é livre, mas a colheita vai ser obrigatória. Então, a pessoa que vem teve conhecimento espírita, que foi cercado por pessoas com conhecimento e que estavam prontos para estender a mão, não aproveitou essa chance, ela vai ser cobrada pela própria consciência, né? De uma forma diferente de uma pessoa que não teve chance de aprender os valores certos ou religiosidade, né? E aí ele comenta que ele teria um trabalho de muita importância do lado espiritual no Brasil. E é interessante a gente pensar nisso, né? Que trabalhos maiores, trabalhos menores, né? A gente vem aí com a nossa responsabilidade, mas ele fala, eu como médium, né? Eu tinha uma responsabilidade grande de ajudar as pessoas. A gente lembrar aí da importância da mediunidade como ferramenta na ação, né, da caridade, na vivência da caridade. Mas então aí a gente vê, está cercado de amigos, passou por um monte de estudo, treinamento, ele recebeu o corpo que ele precisava receber com a ajuda dos benfeitores espirituais, ele encarnaria cercado por amigos, né? Então, o que aconteceu? Com toda essa ajuda espiritual que ele estava recebendo, moral e espiritual, por que ele não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer? Bom, ele conta que ele encarnou e que a mãe dele, a gente entende que a mãe dele é uma dessas duas senhoras que estavam aí conversando, né, com eles e pedindo ajuda para o Aniceto. E a mãe desencarna muito cedo, mas mesmo assim, apesar da mãe ter desencarnado cedo, ela já tinha passado para ele os valores espirituais, ele tinha parentes que ajudaram ele à medida que eles perceberam a mediunidade dele aflorando.
escolheu no plano espiritual renascer numa vida de sacrifícios, e aí é outra coisa para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente passa apuro, seja puro do lado financeiro, seja puro do lado da família, seja puro do lado de emprego ou de saúde. Muitas vezes a gente esquece que a gente pediu para passar por esse teste, né? Para que fosse uma proteção. Ele pediu uma vida de sacrifícios, ele não queria ter uma vida folgada em termos de dinheiro, para ele não passar por mais chances de errar, né? E aí, o trato com o mundo, com o plano espiritual era, à medida que você for desenvolvendo, crescendo, aí você vai ter a ajuda material que você precisa. E uma coisa interessante é que a gente percebe aí que a ajuda para o Otávio estava no plano material, aqui na Terra, enquanto ele estava encarnado, estava no plano espiritual, e depois que ele desencarnou, continuou a ajuda. Outra coisa para a gente pensar e refletir. O quanto de ajuda que a gente tem. Porque muitas vezes a gente se acha desamparado, sozinho, acha que o peso que a gente está carregando é maior do que a gente dá conta. A gente lembrar disso, que a gente está sempre sendo ajudado, o tempo inteiro. É só a gente querer. E a gente, claro, está com o olho aberto e o ouvido aberto para perceber que a ajuda está do nosso lado. Porque não adianta a ajuda estar do nosso lado e a gente não querer ser ajudado, né? A gente não está querendo buscar. E aí ele comenta que é exatamente isso que aconteceu com ele. Apesar de toda a ajuda, de todo o suporte da família, que ele continuava negando, ele estava crítico, ele apontava problema, defeito, fosse na madrasta, fosse na situação, na vida dele, né? Então, o problema não estava do lado de fora, o problema estava a forma como ele estava encarando a realidade dele, né? Então, outro momento para a gente refletir nas coisas que a gente passa. Como é que a gente está tratando a vida? A gente está tratando a vida como um pesadelo, né? Como se a gente estivesse fazendo um esforço contínuo, que cada dia é um dia mais difícil que o outro, ou a gente está tratando a vida como uma oportunidade de crescimento e aproveitando as bênçãos que estão ao nosso redor? É importante a gente perceber isso. A quantidade de bênçãos que a gente tem na nossa vida. E que muitas vezes a gente acaba levando isso sem dar conta, sem prestar atenção. E aí, voltando no capítulo, num dos capítulos anteriores, em que Aniceto fala, né, chama esse grupo que ele lidera como a instituição do homem novo, né? E a gente já conversou sobre isso. O que era esse homem novo? Esse homem novo é exatamente essa experiência que o Otávio está passando, né? Entender que a vivência da caridade, eu não estou fazendo favor para ninguém. Isso aí é serviço para mim mesmo. Todo o bem que eu faço para o outro, seja bem moral, através de um sorriso, de boa vontade, de dar ouvidos, de fazer prece, seja caridade material, de fazer um prato de comida, de dar uma roupa, de fazer um trabalho voluntário, não importa. Essa caridade a gente acha que a gente está fazendo para o outro e, na verdade, quem está recebendo mais somos nós mesmos. A outra coisa que é importante a gente lembrar é a gente estar com as nossas antenas ligadas, prestando atenção da onde estão vindo as nossas bênçãos, prestando atenção nas bênçãos, na ajuda que a gente tem do nosso lado. Porque muitas vezes pode ser uma pessoa que vem e fala uma palavra amiga, pode ser um livro que aparece na nossa mão, pode ser um programa, uma revista, enfim. Nós o tempo inteiro, toda vez que buscamos, queremos ajuda, vem aquilo na nossa frente, mas é preciso que a gente esteja interessado. Porque se a gente não quiser enxergar Deus na nossa vida, né, e lembrando que essas bênçãos são basicamente a presença de Deus na nossa vida, ninguém vai conseguir convencer a gente. A gente precisa querer acreditar nisso, né? E a terceira coisa, como a gente já comentou,
que nós todos temos as nossas escolhas, né? O tempo inteiro, todos os dias. Então, eu botei aí os 3 vasinhos para a gente lembrar que a gente está plantando sementinhas diferentes. Mas a partir do momento que eu plantar essa semente, eu vou ser responsável pela colheita, né? Então, é importante a gente fazer essa meditação, essa reflexão de o que a gente está fazendo hoje, agora, nessa encarnação, para o nosso futuro. Não futuro para daqui 10, 15 anos aqui, né, na vida material, mas o futuro no aspecto de eternidade, né? Lembrando que a gente está aqui na Terra para o nosso progresso, para a nossa renovação espiritual. Então, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou usando meu tempo? Hoje, agora. Será que é o suficiente, né? E a outra coisa é a gente fazer aquela reflexão de como é que eu posso servir? O que eu posso fazer de mais, de bem? Como é que eu consigo transformar a vida dos outros numa forma positiva? Como é que eu posso ser trabalhador, mensageiro de Jesus? Porque cada um de nós tem essa responsabilidade. A gente não veio aqui simplesmente para nascer. Todos nós viemos com um trabalho a ser feito. E a gente precisa pensar qual é esse trabalho, né? Refletir. E se a gente não souber, então que a gente faça essa pergunta para o nosso anjo da guarda no momento das nossas preces, pedindo para ele intuição, ajuda, para que a gente consiga descobrir. Porque cada um de nós tem uma responsabilidade. A gente veio com uma tarefa. Tarefas maiores, tarefas menores, mas todos nós temos a nossa tarefa. Seja a tarefa dentro de casa, fora de casa, enfim, não importa. Mas a gente tem que saber qual é essa tarefa para que a gente consiga entregar aquilo que a gente se comprometeu, né? E era isso que eu tinha para falar hoje. Quem quer comentar o capítulo? Nossa, Ana, esse capítulo para mim ele foi super chocante, assim. Uhum. Eu já tinha lido, né? E hoje à tarde, mais cedo, eu reli novamente para o estudo de agora à noite. E eu fiquei chocada, assim, com a sugestão, com como ele foi contrário. Ele foi praticamente contrário. Ele só não chegou a ser criminoso aos olhos da lei dos homens, mas meu Deus, como alguém pode errar tanto, assim, eu não como alguém, eu não tô criticando ele, eu tô puxando pra mim, e assim, tudo tão certo, um plano todo perfeito, a ajuda do lado, e ele não conseguiu vir, ele não conseguiu enxergar, e eu fiquei assustada, eu vou ser super sincera, eu fiquei muito, muito, muito assustada, porque às vezes uma sugestão, a gente sabe que tem uma sugestão boa e uma sugestão má, e dessa sugestão má tudo desencadeia, que foi como ele falou, que aos 20 anos ele procurou um médico porque não estava querendo acreditar nas visões, e o médico mandou que ele começasse a ter contato com mulheres, né? E tudo aquilo desencadeou até o casamento com a esposa, né? E que gerou aquele filho que, no final, assim, aproximou mais a morte dele. Eu fiquei assim, eu passei até agora, estou meio chocada com esse capítulo. Não é? Ver o nosso livre-arbítrio, né? Porque muitas vezes a gente fica achando que a nossa vida é assim porque Deus quer, né? Você vê que o que estava... Isso que você falou é muito importante, Deise. Porque muitas pessoas vêm comigo com essa dúvida, né? Mas a gente já não faz as escolhas no plano espiritual, né? Eu já não sei com quem que eu tenho que casar, eu já não sei o que eu tenho que fazer. Sim, mas a gente tem o nosso livre-arbítrio. Eu posso fazer as minhas escolhas e mudar completamente o rumo do que tinha sido acertado. E aí a importância da nossa conduta moral, porque a hora que você está tentando fazer as coisas direito, você está rezando, você está, sabe, prestando atenção, né, tendo consciência, você não está simplesmente vivendo, né? Você está observando a si mesmo, né, analisando o que você está fazendo. A chance de errar é menor. Mas quando a gente deixa a vida levar a gente, pode acontecer muito facilmente isso que a gente viu com ele.
E eu fiquei, essa parte da sugestão do médico, né? Porque ali foi tudo para mim, onde foi quando começou a desencadear. Às vezes a gente tem que ponderar bem essa questão da sugestão. Sugestões boas e sugestões ruins, que às vezes não parecem ruins. Você só vai ver que elas não são boas lá na frente. Pois é, sugestão, e muitas vezes elas podem ser boas nos olhos do mundo, né? E tratado com naturalidade, porque a lei dos homens é imperfeita, né? Então, a lei dos homens pode aceitar coisas que a lei divina não aceita, né? Então, uma coisa que é aceitável em muitos lugares, ou mesmo na sociedade que a gente vive de uma forma hipócrita, é infidelidade, né? Ou seja, a infidelidade em casal, né? Casado de verdade, ou essa infidelidade quando teve vários relacionamentos. Isso perante a lei dos homens, claro, a infidelidade matrimonial, sim, é punida. Mas a gente sabe que é uma coisa comum. Agora, o fato de ser comum não faz o que é errado virar certo, né? E aí a nossa responsabilidade, a gente sabendo o que a doutrina espírita fala em relação ao respeito ao próximo, em relação a não roubar, em relação a não lesar os outros, em relação a respeitar o cônjuge, esposa, mulher, o filho, tratar com amor. A gente sabe disso, a gente vai ser responsável por isso. E também no que a Deise falou, a gente vê, por outro lado, dos equívocos dele ali, inclusive na juventude. Uma vez eu ouvi o Divaldo dizendo, até achei um pouco forte a palavra, assim, um pouco hostil, mas foi o que ele usou na hora para expressar de que o jovem ele chega a ser estúpido muitas vezes, porque ele não tem essa maturidade, ele leva muitas vezes a vida no oba-oba e sofre e se permite se influenciar. E mesmo às vezes tendo base, né, religiosa, tendo os pais ali dando toda uma orientação. No entanto, quando ele começou os equívocos dele, ainda assim a misericórdia divina enviava, né, condições para que ele pudesse sair daquela situação, como diz, né, abandonar o homem velho e se tornar um homem novo, para poder dar sequência na tarefa dele. E ainda assim ele sucumbiu, né, foi mais forte, né, o outro lado. E tudo, como você está falando, é a gente querer enxergar. Porque, por exemplo, no caso de filhos, né? Claro, tem filhos que são filhos de pais irresponsáveis, que nunca ensinaram, ou ensinaram os valores distorcidos, né? Sim. Mas tem muitos filhos que passaram pelas mãos de pais responsáveis e que falaram que era certo. E mesmo assim acabaram fazendo escolhas erradas. Sim. Até tem nisso que tu fala, Ana, sempre me lembro muito bem, assim, daquele dizer que é um ensinamento de que a gente, né, os pais, as mães são do corpo, né, o espírito vem de Deus. Então, por mais que tu passe toda uma base moral, aquele espírito, se ele não tiver a estrutura ou a índole dele não for para poder absorver esses ensinamentos morais e se modificar, ele vai cair, né? Até que ele aprenda, até que venha, como tu falou aí, a vontade de modificar. Porque chega uma hora que a pessoa cansa de sofrer, né? Não adianta. É tanto sofrimento, é tanto fundo do poço, e isso foi uma fala do Haroldo também, que muito me marcou. E chega uma hora que tu tá tão no fundo do poço que tu diz, chega, eu não quero mais sofrer, então agora eu quero seguir esse caminho da redenção. Mas isso vai muito longe, né? Entre o fazer e falar, a gente vê aí que a distância é grande. E tem a vontade, como tu colocou, né, Ana? A vontade é fundamental, senão não sai do lugar. E uma coisa que a gente sabe, por exemplo, todo mundo sabe, um exemplo simples é de comida saudável. Se a gente fizer aqui, nós estamos em 3, 6, 9, 10, 12 comigo e com a Manu. Se eu perguntar para qualquer uma de nós, fala uma comida saudável, todo mundo vai saber. Né? Agora, fala uma comida não saudável, todo mundo vai saber. E aí, isso significa que a gente faz as escolhas certas todos os dias? Não, nem sempre, né? Verdade. Não. Então, eu tenho certeza que
limitar o apetite é mais fácil do que a gente conseguir cercear o nosso livre-arbítrio, no lado moral. Então, é muito mais fácil deixar de comer açúcar do que deixar de pensar o mal, né? Então, essa prática, esse exercício que a gente precisa fazer da mesma forma que quando a gente está treinando para correr uma maratona, né? Você não começa a correr uma maratona de um dia para o outro, você treina 6 meses para isso. Porque senão você vai ficar de cama depois, né? Então, a mesma forma que um regime, né? Que o médico fala, primeiro tira isso, depois tira aquilo, depois tira... Porque se o médico falar, tira tudo de uma vez, o que vai acontecer? A gente não consegue. Não consegue. Ana, e dentro da pedagogia espírita, a gente sabe que essa educação, ela nada mais é que a aquisição de hábitos. Então, é um exercício diário até tu adquirir esses hábitos saudáveis da alimentação, do pensamento, porque, como eu digo, né, não é negar, né, tu dizer, ai, não senti raiva, ai, não fiquei com vontade de explodir, dizer o que eu não queria. É aceitar. Quando tu aceita assim, não, eu senti isso, eu fiquei com ciúme, eu fiquei, sabe? É aceitar para tu poder te reconhecer com aquele sentimento que é maléfico e cada dia mais diminuir isso em ti, essa intensidade. Porque senão, se tu quiser negar, tu só tá botando a sujeirinha, como diz, para debaixo do tapete. Então, até que vire o hábito mesmo, de como assim, ó, vou dar um exemplo também simples, como tu falou do alimento. A pessoa que tem hábito de falar palavrão, né? Se cada menos um palavrão que ela fale através do que ela tem aprendido com o espiritismo, já está no lucro, né? Eu me lembro até que quando a gente era na infância, assim, eu nunca gostei, né? Não estou fazendo aqui menção a de que a gente nunca, né? Nunca fez isso na vida, mas eu digo assim, desde a infância, a minha mãe tinha uma frase que ela dizia assim, olha, se por acaso, né, um ou outro irmão escapava de dizer isso, ela dizia assim, olha, vocês vão atrasar a vida de vocês com isso aí. E aí aquilo eu gravei, então eu digo, não, realmente é como o Flávio falou lá no seminário dele. Quem vai na tua casa, quem tu convida para uma festa, se está lá no canto e daqui a pouco está saindo um monte de palavras esdrúxulas, ele vai chegar e dizer, olha, por favor, aqui na minha casa nós não temos esse hábito, eu tenho filha, eu tenho filho, esposa, que não falam palavrão, que não costumam fazer conversas maledicentes, então, por favor, você não faça. E isso ele está corretíssimo, né? Porque é a maioria, né? São os teus convidados, é o teu hálito mental, é a tua casa. Então, eu achei fantástico assim, o exemplo que ele trouxe. E eu vejo como aquisição de hábitos mesmo. Cada dia um exercício. De menos um grito, menos um pensamento ruim, porque a gente está nesse processo de evolução. Então, não adianta negar o sentimento que vem. Só que tem que, como diz o Haroldo, ele diz, não negue, administre. Aí você vai conseguir ir aos pouquinhos extirpando isso, né? Tem um comentário para fazer a respeito uma coisa que chamou muita atenção aqui foi, acho que no terceiro ou quarto parágrafo, que ele coloca assim que o Otávio, né, relacionado à queda dele, ele não possuía títulos oficializados de competência, né? Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. Eu acho que me chamou muita atenção porque todos nós estamos em curso nessa mesma situação, né? Ou seja, nós temos bastante conhecimento que nos é trazido através da doutrina espírita, e isso, de uma certa forma, aumenta assim, né, a responsabilidade dos nossos atos. Né? E, assim, e justamente isso acho que foi o que pesou muito no caso dele. Né? Então, realmente, esse capítulo ele nos chama muita atenção para essas questões, né? De que tudo que nos acontece foi feito um planejamento, né? Ou seja, as dificuldades, né? Que a gente não deve reclamar, que a gente deve superar. E, ao mesmo tempo, os diversos chamados que nos chegam, né, quando a gente está desviando o caminho. Que ele chegou no plano espiritual, que ele coloca no final do parágrafo aqui, que ele colocou que ele chegou sem construir coisa alguma no terreno do bem.
Então, ou seja, apesar de todo o amparo, de toda a preparação que ele teve, ele ainda chegou no plano espiritual nessa condição, né? Então, assim, é para a gente realmente refletir para nós mesmos, né? Ou seja, tudo que nós, conhecimento que nos é dado, né? Isso é na parte do conhecimento, e o que nós temos feito com isso, né? Isso que você falou é fundamental, né, Marcelo? Porque não adianta só a gente ficar estudar, ler e ficar na letra, né? Se a gente não colocar isso em ação, se isso não fizer nenhum tipo de mudança dentro da gente, né? Como a Regina estava falando. Se o que eu estou aprendendo não está fazendo eu gritar menos dentro de casa, eu ter mais paciência com o meu marido, eu conseguir perdoar aquela pessoa que me amola todo dia, ou eu não estiver me preocupando, tendo empatia e solidariedade em relação às pessoas que estão sofrendo, então eu não estou aprendendo, né? Eu estou estudando, mas eu não estou aprendendo. E colocar em perspectiva, né, em todas as situações que a gente vive, porque às vezes eu mesmo já me deparei falando para Monique em algumas situações, falando assim, ó, a gente às vezes age como se a gente não tivesse conhecimento espírita, e a gente tem que agir, né, tipo, às vezes mesmo assim, uma situação muitas vezes, né, que a gente é levado a agir pela emoção, tudo, então a gente tem que pensar e agir de acordo com o conhecimento que a gente sabe, né, porque a gente é mais responsável, porque nos é mais é dado saber, ou seja, mais esclarecidos nós somos, né. E acho que até isso ele fala para o André Luiz, né, que o André Luiz errou, mas ele não tinha tanto esclarecimento quanto o próprio Otávio, né. Uhum. Marcelo, tu fez eu lembrar, até vou para o campo um pouco da agressão física ou que seja moral mesmo, do Loreto Flores, na época lá do Chico Xavier, um espírita de verdade, como cita o Haroldo, que ele foi numa campanha do Quilo, bater na porta, e na época, imagina, o catolicismo predominava, e talvez vocês, muitos aí já conheçam a história. Quando ele bateu na porta para pedir o quilo de alimento, assim que a moça abriu a porta, ela cuspiu no rosto dele. E ele, na mesma hora, com toda a calma, tirou o lenço, secou, né, o rosto e disse assim, isso aqui é para mim. E tem alguma coisa, aí o Haroldo ainda diz assim, está faltando espírita como ele, né? Porque quem de nós, ele assim, estaria dentro do que tu falou, que no momento extremo, claro, isso é uma pontinha do iceberg, imagina uma coisa mais grave que a gente seja acometido assim, mas esse exemplo também foi outro que fixou, porque imagina o controle, né, para poder, e verdadeiramente o papel de cristão, de espírita cristão, de aguentar o insulto ali e dizer, não, ok, eu mereço isso, mas eu quero, né, saber o que para quem necessita a senhora tem. Então foi fantástico, né, porque muitos iriam querer revidar, embora sendo espíritas. Esse era um outro ponto que eu ia colocar aqui. Ele era uma pessoa, o Otávio era uma pessoa que criticava muito, qualquer coisinha estava criticando, né? Tipo, e muitas vezes, se a gente for pensar, a menor dificuldadezinha que a gente tem em termos de movimento espírita, de doutrina espírita, a gente já começa a colocar aquilo como se fosse o maior obstáculo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes, a gente está frequentando a casa espírita, qualquer coisinha que acontece, aí eu não vou mais aparecer lá, não vou, tipo, é o tipo da coisa que a gente ainda é muito nesse lado, nesse sentido, né? Então, a gente está sempre atento a isso. E, que nem você colocou aí o caso do Loreto Flores, né? Ou seja, que ele, mesmo tendo essa dificuldade, ele não deixou de fazer o bem, né? De fazer o bem, exatamente. Até eu sei que não quero passar muito, Ana, e fugir do tema, mas isso que o Marcelo falou sobre o melindre do espírita, ou no espírita, tem uma conversa que o Haroldo fez, está no YouTube, gente, isso. É conversa para trabalhadores espíritas. Não é para o público, né, que vai lá assistir a doutrinária, mas ele toca, Marcelo, justamente no que tu falou, na nossa postura como trabalhador espírita. Então foi uma conversa, um bate-papo bem assim agradável, mas que chama a gente a atenção e puxa a orelha assim de uma maneira que tu fica, cada vez que tu bota o pé dentro do centro espírita, tu lembra. Pelo menos comigo tem acontecido isso, sabe? E tá no YouTube, esse é Conversa para Trabalhadores Espíritas. Quem tiver interesse, puder, tempo, né? Tá ali, disponível. Obrigada, Regina. Obrigada, Marcelo. Então, agora são 8 horas, a gente vai encerrar. A conversa de hoje foi muito boa. Obrigada aí pelos comentários. Desde
Amém. E Cris, você faz a prece final pra gente, por favor? Posso sim. Tá. Então agora vamos agradecer ao nosso Pai misericordioso por essa oportunidade aqui de estudo. Agradecendo também essa doutrina maravilhosa que nos esclarece. Também aproveitando esse tema desse capítulo, pedimos ao nosso Pai maior que nos inspire, que nos inspire a meditar para que possamos seguir o nosso caminho. E se estamos desviados em relação a alguma de nossas tarefas, que possamos retomar o caminho, porque a cada dia é uma oportunidade nova, Senhor. Que assim seja. Ana, boa noite. Obrigada. Boa noite, Boa Ana. noite, gente.